Uma cadeira com um PC desktop completo embutido que ainda funciona como assento. E isso é o antes. Doido, né? Na real, isso é a filmagem do depois. Esqueci de gravar o antes, mas dá pra entender. Era bem parecido. Desde que todo mundo começou a ficar um pouco mais velho, muitos decidiram que não querem mais um PC enorme, barulhento e empoeirado, ocupando espaço na mesa. Espaço livre na mesa não importa. Quero meu PC ali, presente, mas invisível. E, por favor, nada de nuvem. Na nuvem com 300 milissegundos de latência? Tá de sacanagem comigo? Então, o novíssimo formato ATX de cadeira tem alguns requisitos para dar certo. As peças do PC não podem atrapalhar na hora de sentar. A FlexSpot, que patrocinou o vídeo, mandou as cadeiras. Bem confortáveis, viu? Vou dar minha opinião completa sobre elas ao longo do vídeo. E aí? Nunca reparei como isso é sentido. As peças do PC têm que ser totalmente invisíveis, mas no mínimo 400% mais potentes que um Steam Deck. Meu jogo favorito roda a 2 quadros por segundo no Steam Deck. Tô tentando entrar no top 100 na dificuldade mais alta. Não consigo entrar no top 100 porque jogando remotamente tem latência. E jogando aqui, roda a uns 3 quadros por segundo. Literalmente marca quadros por segundo 1. O quê? 0 quadros por segundo? Impossível. As peças do PC têm que ser de desktop, nada de placa-mãe de laptop. Nada de mini PCs, nada de mini PCs e nada de Raspberry Pis, caramba. Jeff, eles são legais, mas essa aqui é uma configuração sem concessões. Vai ter um cabo indo pra parede, mas nada de fio pendurado. Sem fio pendurado por baixo. Tipo, qual é o sentido de uma configuração invisível com cabo balançando? Sem fio saindo do traseiro. Meu filho pequeno assiste esses vídeos, beleza? O primeiro passo é preparar a base para fornecer energia de 120 volts. Depois a gente pega o cabo. Não quero nenhum fio pendurado e feio por baixo, então vou passar ele discretamente pela perna da cadeira. A ideia é passar um cabo de energia em corrente alternada pela base da perna resistente e de alta qualidade. Martelo no estilo brutalidade. Assim o cabo não fica só jogado dentro da cadeira onde ficam as peças do PC. Martelos de borracha são incríveis, cara. Ficou muito bom. Fiz vários furos na parte de baixo da perna para prender com abraçadeiras de nylon, garantindo que o único fio visível saía da ponta da perna, um cabo trançado de qualidade. Esse é o nosso cabo agora. Pronto! Beleza, esses 3 fios vão para esses 3 fios. Meus pais sempre contam que eu sentava numa cadeira com um controle remoto e fingia que ele controlava um carro. Agora tá bonito. É disso que eu tô falando. Só tem esse cabo enrolado indo até o negócio. A parada. Isso foi tranquilo. Agora só preciso encaixar isso aqui. Então, nem tão tranquilo assim. Montar um PC é basicamente leva o caro para adulto. Você tem uma placa-mãe, a unidade central de processamento e a RAM tudo junto nesse pequeno prato. Depois vem esse bloco que parece de ouro puro, conhecido como GPU, e uma fonte de alimentação com um monte de fios para energizar tudo. Ou seja, temos 3 peças gigantes para esconder dentro da cadeira. Temos que esconder isso na cadeira. Felizmente as placas-mãe vêm no formato mini ITX, então já ajuda a reduzir o tamanho. Mesmo assim, normalmente o pessoal coloca isso em gabinetes desse tamanho, e a gente não tem isso aqui porque é uma cadeira. Uma cadeira robusta com apoio de cabeça ajustável em 3 dimensões e encosto com altura regulável. Minha primeira ideia foi tentar colocar atrás do encosto. Só que o mecanismo do encosto ocupava todo o espaço, então não dava para colocar peças comuns de PC ali. Se eu simplesmente amarrasse tudo atrás, ia ficar horrível e visível. Então só sobrou a área do lixo, digamos assim. Mesmo que eu esmagasse tudo dentro do estofado com mágica, ainda assim ia cutucar minha bunda. Depois de alguns ajustes, percebi que a placa-mãe encaixa certinho onde o assento encontra a base do estofado. Mandou bem, campeão. Madeira sólida e de qualidade. Isso é qualidade. 195 milímetros assim. 150 de outro jeito. Até parece que foi feito para isso. Mas se eu colocar ali, vou precisar de outro requisito. Ao sentar, não posso esmagar as peças, meu tijolinho de ouro. A espessura da placa-mãe, da unidade central de processamento e da RAM é de mais ou menos 48 milímetros. Teoricamente, se eu usar espaçadores de alumínio de 50 milímetros e parafusos estendidos com o mesmo tamanho, dá para criar uma cavidade de 50 milímetros para encaixar tudo. Pelos meus cálculos, 50 milímetros de espessura embaixo da almofada é o máximo antes de começar a incomodar. E aí seria perigoso e horrível. Se passar disso, começa a ter risco de cisalhamento.
O parafuso pode ceder se você se inclinar. Por isso, precisamos usar um cooler de CPU de perfil baixo. Ele é certificado para 100 watts e encaixa na placa-mãe. Parafusos bem específicos e minúsculos que vão direto no nylon. A GPU padrão tem cerca de 120 milímetros de altura, o que é alto demais para esconder em pé. Então, uso um cabo Riser PCI Express para deitar ela na mesma cavidade de 50 milímetros da placa-mãe. Mas aí vem o próximo problema. A fonte de alimentação, mesmo pequena, tem 63 milímetros de altura. Aí desisti. Não encaixa. Brincadeira. Existe um outro formato chamado Flex, feito para hacks de servidor. Ele tem 40 milímetros de altura, então cabe certinho na nossa cavidade. Efeito sonoro de explosão. A melhor forma de fixar isso no fundo do compartimento é usando epóxi de 2 partes. Confia em mim. Tudo centralizado. Abaixo da placa-mãe vai servir como canal para roteamento dos cabos. Mas só cabe nesse espaço, então eu teria que remover a GPU e ela não cabe do outro lado, a não ser que eu use uma GPU de perfil baixo. É a mesma GPU, basicamente, só que bem mais cara. Bum! Isso aí, cara, isso aí. Uou, tá bem no limite. Agora, para os ventiladores ficarem na orientação certa, tive que torcer o cabo riser. Cara, acho que isso não vai funcionar. Eu o desfigurei para ele ficar na posição certa. E quebrei vários outros no processo, mas o certo tá na descrição. Isso aqui é sensacional. É onde vai o apoio para os pés, que, aliás, é super confortável. Ele encaixa perfeitamente numa baia de 3,5 polegadas. Não vou mentir, é meio insano. Ele simplesmente encaixa. Parece que foi feito para isso, cara. Isso significa que os componentes do meu PC estavam cuidadosamente encaixados entre o estofamento e o mecanismo da cadeira. A cadeira ainda é sustentada por espaçadores de 50 milímetros. Mas tá tudo exposto, só pendurado ali, o que nos leva à quarta etapa. Dedique as próximas 5 semanas para aprender com afinco o software de modelagem assistida por computador, Fusion 360. Criei uma carcaça personalizada que encaixa perfeitamente. Cortei o buraco certo e extrudei para cobrir todos os componentes do PC. Ela tem que ter as portas I/O de um desktop comum, mas não pode ser só uma caixinha quadrada, senão chamaria muita atenção, já que nenhuma cadeira tem esse formato. Precisa ter aberturas para fluxo de ar com pressão positiva e umas abas de plástico para segurar a GPU no lugar, já que não dá para montá-la com segurança na parte de baixo da cadeira. Falhe na impressão em 3D cerca de 5 vezes. Tô me sentindo tipo uma criança mostrando pro pai o que fez na escola. Olha o que eu fiz hoje, pai! Meu Deus! Agora temos que ver se encaixa. Meu Deus, lá vamos nós. Ok, meu buraco ficou errado por uns 5 milímetros. Medi errado e tive que reimprimir algumas vezes. Uau! Podia ser pior. Mas finalmente cheguei nisso aqui, cara. Ó, isso é um belo encaixe. Mas você pode simplesmente pular essa etapa e baixar o arquivo. Uau, cara, encaixou como uma luva fedida. Foi feito especialmente pro FlexPot C7 Max e tô realmente orgulhoso disso. Você pode usar também. Aí é só pagar alguém aleatório na internet para imprimir em 3D para você. Eu projetei com esses buraquinhos quadrados perfeitos que encaixam num tal de módulo Keystone. Isso ficou top, cara. Isso significa que você pode colocar qualquer módulo que quiser. Eles são feitos para produção, mas pra gente, isso quer dizer que dá para ter qualquer entrada e saída na cadeira. Tudo bonito e arrumado. Eu escolhi 2 HDMI, uma entrada de microfone, uma saída auxiliar, USB-C, Ethernet, tudo organizado lá dentro. Se quiser outra configuração, é só comprar módulos Keystone diferentes e ligar na placa-mãe do outro lado. É tipo montar um sanduíche gigante. Só que enquanto você monta esse sanduíche, parece que precisava de uma mão saindo do peito para passar a maionese. E aí você precisa de outra mão saindo daqui. E enquanto uma passa a maionese, a outra passa a mostarda. Aí precisa de mais 2 mãos nos lados para juntar o pão ao mesmo tempo. Então esse é o passo 12. Acho que o passo 12 é crescer um monte de mãos extras direto do seu tronco, tipo o General Grievous. A parte mais difícil é que o cabo de energia tem que passar por todos os buraquinhos enquanto você monta. Seja o que for que você faça, não esqueça nada. Senão, vai ter que soldar e usar tubo termo retrátil no meio da montagem.
Tudo está se encaixando. É meio insano. O bom é que tudo vai funcionar de primeira, então não precisa se preocupar em abrir isso de novo. Vai direto aqui mesmo. Ótimo, recebeu energia. Sim, beleza. Com certeza, garantido. Ok, lá vamos nós. A GPU não funcionou. Tive que abrir isso umas 7 vezes por causa de um erro. Tudo bem, a GPU não está saindo. Os ventiladores da GPU não giravam, então troquei o cabo riser que a conectava na placa-mãe, mas não adiantou. Descobri que a GPU morreu. Não sei porquê, ela ficou guardada numa caixa por muito tempo. Tá me dizendo que foi só a maldita GPU que morreu? Talvez tenha pego graxa de motor ou sofrido um acidente de avião, sei lá. Outra história. Abri e fechei isso umas 12 vezes até finalmente terminar. Aí fui comer o sanduíche que minha esposa fez. Fiz um sanduíche pra você. Oh, valeu. Dei os toques finais e aí foi tão simples quanto montar o FlexSpot C7 Max. Olha, meus pais entenderam tudo errado. Eu não estava só sentado numa cadeira fingindo que dirigia um carro sem rumo. A gente pegava controles remotos em lojas de usados. Eram bem baratos porque não vinham com carro. E eu ainda lembro de cada curva do caminho da loja até nossa casa. Eu lembrava de propósito. Tinha um plano. Eu sentava na cadeira em casa e pensava: ok, se a pessoa que deixou o controle na loja voltar com o carro, eu vou dirigir essa belezinha até em casa. Então eu sentava, dirigia na imaginação e corria para a garagem. Para ver se o carro estava lá. Eu não estava só imaginando. Eu tinha um propósito, tá bom? Minha imaginação tinha um propósito. Bora lá, vamos fazer isso. Vamos lá. Ok, tá piscando. Não faço ideia do que isso significa. Ventiladores subindo. Sim, ventiladores girando. Bora. E aí, pessoal, tudo certo? Isso aqui é uma cadeira, mas também é um computador. É insano. Parece só uma cadeira, cara. E como você usa isso agora? Olha esses fios pendurados, tudo bagunçado. Eu uso os módulos Keystone ali na parte de baixo. Esses fios pendurados aí, esquece. Você acha que vou usar isso? É só para emergência. Tem várias formas de usar, mas antes de mostrar, essa cadeira faz você se sentir um bilionário. Se $1 bilhão tivesse o formato de uma almofada de espuma de memória de látex feita para sessões de 12 horas e apoios de braço 5D ajustáveis. Mesmo se você estiver todo torto, emocionalmente abalado, sentado igual um macaco carregando um peso nas costas, o ajuste de profundidade do assento resolve. Eu fiquei vidrado logo que segui o Roy no Instagram. Eu entrei em contato com a FlexSpot, não o contrário. Olha, eu tenho usado essa cadeira por meses. Testei várias outras. Não todas, mas muitas. E essa foi a minha escolha. Todos os arquivos de impressão em 3D são exclusivos para esse modelo específico de cadeira. Comprando a C7 Max, você apoia o canal e ainda leva o melhor suporte lombar da sua vida. Eles oferecem política de devolução gratuita em até 30 dias e garantia de 10 anos. Mas lembre-se, as peças do PC não vêm instaladas. Você mesmo vai ter que montar. Eu disse que precisava sentar no que criei. Afinal, é uma cadeira, né? Tinha que testar. Uma configuração de desktop com um fio só e zero latência é o ideal. O Windows até tem espelhamento de tela sem fio embutido, mas adiciona 100 milissegundos de latência, trava tudo e me dá vontade de jogar um tijolo no próprio pé. A primeira forma de usar é com uma tela sem fio e transmissores HDMI de 120 Hz e 10 milissegundos de latência. Funcionou de primeira. Incrível. Mas eu sei o que você tá pensando porque você é dedicado. Ainda assim, são cerca de 10 milissegundos de latência. Isso é um compromisso, cara. Por isso, a segunda forma de usar tem latência zero e é totalmente conectada à mesa. E sim, pulei a parte onde coloquei um cabo óptico USB-C direto na cara, para ter uma tela de 120 Hz no rosto. O único problema... Ou aqui é que eu pareço um idiota? Você fica meio ridículo. Então eu fui além. Coloquei um headset de realidade virtual completo. Imersão total, conforto absoluto, toda a configuração integrada na sua cadeira.
E lá estava eu sentado numa cadeira, brincando com um controle, só que dessa vez era real. Trouxe minha imaginação à vida, 25 anos depois. Mas fica ainda mais insano, porque pela primeira vez no canal eu apresento um gráfico de desempenho absurdo. Só faltava um teste. Se inclinar para trás faria os suportes de 50 milímetros estourarem e esmagarem todos os componentes? Não quebrou. Cara, isso é incrível. É a coisa mais prática que já construí.